Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Lucas, capítulo 9, versículos do 23 ao 27. Lucas, capítulo 9, versículos do 23 ao 27. É o Senhor quem fala ao nosso coração nesta manhã. Depois, Jesus começou a dizer a todos: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, a salvará. Com efeito, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se e a arruinar a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória do seu Pai, na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, alguns dos que estão aqui presentes não provarão a morte, sem antes terem visto o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Depois, Jesus começou a dizer a todos, porque esta palavra é para cada um de nós. Essa palavra chegou até você por vontade de Deus. Quando nosso Senhor proclamou esta palavra, com certeza Ele sabia que essa palavra, ela se perpetuaria e chegaria a todos aqueles a quem Ele queria salvar. Ele sabia que essa palavra chegaria até você. Então, se alguém se desculpa querendo dizer esta palavra é para aquelas pessoas daquela época, não. Esta palavra é para todos. Disse Jesus, depois Jesus começou a dizer a todos. Ele está dizendo para você agora. Se alguém quer vir após mim, e quer vir após mim aqui é seguir. Sabe quando uma pessoa vai na frente, numa trilha, e as outras vão atrás? Sabe quando uma pessoa está num lugar e toma a decisão de ir embora e diz, eu estou indo, quem quiser vem comigo, e ela vai à frente, ninguém está sabendo onde é que ela vai? Então muitos nem ao lado vão atrás. E às vezes o caminho é estreito, e o de nosso Senhor é. Não é? Ele diz, a porta é estreita, o caminho também. Não é? Então o caminho que é estreito, a trilha quando ela é estreita, é um de cada vez, né? Cada um faz a sua experiência pessoal, não é no bolo. Vamos todos juntos, mas cada um por sua vez. Precisa tomar a sua decisão, precisa tomar a sua escolha. E Jesus diz, se alguém quer vir comigo, vir me seguindo e ser meu discípulo, renuncie a si mesmo. Primeira coisa. Vai ter que abrir mão dos próprios projetos, dos próprios planos, dos outros caminhos que tinha se determinado a seguir. Vai ter que abrir mão de alguns projetos pessoais que não se harmonizam com o projeto de Deus para a sua vida. Vai ter que renunciar a si mesmo. Tomar a sua cruz a cada dia. Porque assim como tem o pão nosso de cada dia, tem a cruz nossa de cada dia. Tem uma cruz para nós nesse dia de hoje. Tem um enfrentamento para nós nesse dia de hoje. Tem uma luta pessoal para nossa libertação nesse dia de hoje. Tem uma renúncia ao pecado para esse dia de hoje.
nesse dia de hoje haverá, não é, a oportunidade e a ocasião de nós contermos palavras que não devem ser ditas. Vamos topar com a tentação de dizer o que não devemos. Isso tudo vai sim fazendo parte da nossa cruz. Para esse dia de hoje, haverão notícias que nós ouviremos e teremos o desafio de escutá-las sem nos deixar entristecer, porque coisas tristes acontecem todos os dias. Agora, eu é que não vou deixar a tristeza fazer morada na minha alma. Não deixo, gente, não deixo mais. Não deixo. Porque no meu passado, quando eu era criança, adolescente, eu ia me convencendo que a gente tem que ser triste por certas coisas. E eu me lembro que eu me esforçava para me entristecer com coisas. Porque as coisas eram tristes. E eu achava que não era normal eu não me entristecer com aquelas coisas tristes que aconteciam. Mal sabia eu que era Deus me protegendo emocionalmente, porque o nosso coração não foi feito para a tristeza. Não foi feito. Então a nossa cruz é lidar com situações tristes, muitas vezes, sem se deixar abater pela tristeza. E diga-me se não é verdade que é todo dia uma coisa dessas. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me, disse Jesus. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Essa foi a palavra que eu ouvi para me desanimar a vir para a Canção Nova. Você vai gastar a sua vida lá? Você vai desperdiçar a sua vida neste lugar? Você está perdendo a sua vida. Você está perdendo a sua juventude. Eu entrei na Canção Nova e tinha 18 anos, agora eu tenho 50. 32 anos aqui dentro. Sabe o que eu ouvi muitas vezes, de várias bocas? A melhor parte da sua vida você está gastando, você está perdendo, você está desperdiçando lá. E quando chegar ali aos 40 anos, se você se arrepender, já não vai haver muita opção de trabalho para você. Os 40 já foram. Né? Já foram os 40. Já estamos nos 50. E se Deus quiser, serão 50, serão 60, serão 70. Eu não quero gastar alguns anos da minha vida. Eu quero gastar toda a minha vida com Jesus. Porque ninguém mais me prometeu o que Ele está prometendo nesta palavra. Quem quiser salvar a sua vida, e tem uma outra tradução que diz guardar a sua vida. Sabe o que é guardar? É não gastar. É igual você pega o dinheiro e você guarda aquele dinheiro, acaba que a vida passa, você morre, você guardou e você perdeu, porque ele não te foi útil para nada, ele não se converteu em nenhuma experiência para você, não se transformou num bem que você podia fazer para os outros, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus amigos, não proporcionou a alegria que ele deveria proporcionar. Não te deu o alimento que você poderia comer, porque você ficou ali, guardando aquilo para quê? Para nada. Chegou no fim e acabou que perdeu. E tem gente que faz a mesma coisa com a vida. Eu vou me poupar. Tudo que você poupa, você perde. Eu não estou falando aqui de você ser prudente, de você ter uma reserva de emergência para o futuro, não estou falando disso. Estou falando que o músculo que você não gasta, você perde. Estou falando que a inteligência que você não usa, você perde. Estou falando da amizade que você não cultiva, e cultivar aqui é usar, é se gastar com seus amigos. Você perde. Tudo o que as coisas perdem mais, gente, de não serem postas em uso, perdem mais por ficarem guardadas do que por serem usadas. E o Senhor está dizendo, quem guardar a sua vida, quem não gastar a sua vida com medo de perdê-la, esse é quem vai perder.
E quem gastar a sua vida, perder a sua vida por causa de mim, a salvará. Eu não quero, de verdade, que o nosso Senhor ouça essa minha declaração em meu favor. Eu não quero guardar nada da minha vida exclusivamente para mim. Eu quero viver tudo o que eu preciso viver segundo a vontade de Deus. Gastar a minha vida com Ele para eu recuperá-la depois. Eu não quero simplesmente ser um marido. Eu quero ser um marido segundo a vontade de Deus. Quero ser em Deus e quero ser por Deus. Eu não quero ser um pai para mim mesmo, não é? Em função de mim mesmo. Ser um pai para os meus filhos, mas em função de mim mesmo. Para agradar os filhos, para eles gostarem de mim, com a possibilidade de no futuro eles terem dó de mim e cuidarem de mim. Não. Eu não quero ser um pai para mim, eu quero ser um pai para eles, por causa de Deus. Em vez de buscar agradar a eles, buscar agradar a Deus. Porque se eu for um pai segundo o coração de Deus, tudo que eu fizer pelos meus filhos vai ser bom para eles. Mesmo que os desagrade, será bom para eles. Então eu quero ser um profissional de Deus, na força do Espírito Santo. Porque a gente pode estar dentro da igreja e se perder, dentro de uma comunidade e se perder. Porque em nome de Deus, nós fazemos a nossa própria vontade. Em nome de Deus, eu guardo a minha vida. Em nome de Deus, eu não faço a vontade de Deus, faço a minha vontade. Isso é perder a vida. Não. Com efeito, diz a palavra de Deus, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, ganhar fama, ter sucesso, ganhar muito dinheiro, se vier a perder-se e arruinar a si mesmo. Como é diferente da mentalidade deste mundo, né, gente? Segundo a mentalidade desse mundo, nós que estamos aqui, nós somos tontos. Às vezes, dá até, a gente tem que ter cuidado para a gente não se envergonhar das coisas de Deus, né? Porque, você vê, é uma vitória, do ponto de vista humano, você fazer o lançamento de um livro, né? Você distribuir para tantas pessoas. Ficou tão bonito esse box. E quem olha de fora, a primeira coisa que a pessoa pergunta é: quanto é que você vai ganhar com isso? Aí a pessoa olha a sua situação, né? Vê que você não dispõe de muito dinheiro e tudo mais, e pergunta: mas o que você faz? Aí você conta as coisas que você faz. Aí ela descobre que você escreve. Descobri que você escreve. Sim, quantos livros você já escreveu? Uns 20, eu acho. E vendeu bem? Sim. Vendeu o quê? Vendeu alguns milhões. E quanto você ganhou por isso? Nada. Quanto dinheiro veio para você? Nenhum. Você trabalhou a sua vida inteira, você produziu nessa quantidade e você não reteve nada para si. Às vezes a conversa termina bem ali, porque a pessoa põe na sua testa assim um selo de idiota. E rapa fora. Você tem que saber em que você está investindo. A mim significa muito esta palavra. De que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se e arruinar-se a si mesmo. Não estou dizendo que a pessoa não possa ter os benefícios do seu trabalho. Estou lhe dizendo que o que a gente perde por Deus é muito mais precioso, significativo e eterno do que aquilo que a gente ganha sem Deus. Se precisar tirar Deus em alguma situação da minha vida, não quero. Se tem alguma coisa que vai acontecer, na qual eu vou me envolver, que vai ser, do ponto de vista humano, mundano, um benefício para mim, mas isso vai me tirar de Deus, ou vai tirar Deus de mim, não quero. Porque eu estou convencido de que nossa vida não termina aqui. Estou convencido com toda a minha convicção.
e pelo testemunho que o Espírito Santo dá para a gente. Então, meus queridos, quem tem fé não pode se envergonhar de Deus, nem das verdades da palavra de Deus. Por isso o Senhor está dizendo a cada um de nós nesta manhã: quem quiser vir após mim, quem tomar sobre si a minha verdade, e você não toma a verdade de Jesus sobre você dizendo, isso que Jesus falou eu acredito, isso que Jesus falou eu não acredito. Porque não se trata de acreditar nesta ou naquela verdade, trata-se de acreditar naquela pessoa. Quando eu fico editando o que Jesus falou, né, igual a gente edita um filme, a gente corta aquela cena, não, essa cena aqui, ele foi infeliz nesse dizer, era outro contexto naquela época, não era bem isso. A pessoa tem a capacidade de dizer que não era bem isso que Jesus queria dizer. Aconteceu um episódio interessante na nossa língua portuguesa e nos nossos vestibulares, e não é muito antigo não. Resolveram fazer uma prova de português num desses nossos concursos, aí nacionais. E colocaram lá uma poesia para os alunos interpretarem. Não é? O que é que o poeta quis dizer com aquela poesia. E os alunos fizeram a prova e corrigiram. Só que eles deram também a prova para o dono da poesia fazer. E ele não acertou nem metade das questões. Porque quem usou o poema dele tomou a liberdade de achar que ele tinha querido dizer outra coisa. Mas ele sabia o que ele quis dizer de fato. Tem muita gente, fazer isso com um poeta, gente, você só pode tirar uma nota ruim numa prova. Mas fazer isso com Deus, com Jesus, com a palavra de Deus, você pode tomar um 0 na prova da vida. Você pode se arruinar por isso. Então, ser cristão não é dizer, eu acredito em algumas coisas que Jesus falou, colocando na balança todos aqueles que despontaram como líderes religiosos neste mundo. Entre todos, o melhor é Jesus. Aí eu resolvi ficar com ele. Resolveu ficar com ele, mas não com tudo que ele ensinou. Isso significa que você acredita em umas coisas, mas de fato não acredita nele. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo é nele. Então eu creio na palavra dele. E eu me ponho a segui-lo em cada passo que ele dá. Porque eu tenho firme convicção, não só naquilo que foi dito, mas nele. Tem coisas do Evangelho que, sinceramente, com certeza, principalmente no início da minha caminhada, eu teria questionado. Porque não bate com a mentalidade das pessoas, não bate com a experiência desse mundo. Então você teria questionado, e não questionou por quê? Porque eu acreditei naquele que disse. Aí você vai experimentando, você vai pondo em prática e você vai vendo os resultados. Porque você obedeceu a Deus, você foi preservado. E quem fez o que achou que deveria fazer por conta própria, está todo lascado. Aí você diz com propriedade, esta palavra foi a minha salvação. Eu teria afundado com a maioria se eu não tivesse ouvido o que Deus me falou. E não é assim hoje, gente. Para mim e para você, muitos de nós suspiramos dizendo, se eu tivesse ouvido o que Deus me falou, bem que Deus me mostrou, bem que eu senti no fundo do meu coração, que eu deveria ter obedecido aquela palavra, ou que eu deveria ter rompido com aquela circunstância que nitidamente contrariava o que Deus queria para mim. E Jesus diz, quem quiser me seguir, quem quiser ser cristão, renuncie a si mesmo. Não é exclusivismo, não é discriminação, porque, olha, ele disse a todos, aqui, onde é que inclui as pessoas, Márcio? Depois Jesus começou a dizer a todos, não tem discriminação de raça, de sexo, de cor, a palavra é para todos, mas os benefícios é para quem abraça, para quem escolhe, para quem quer ser cristão.
Se você quer ser cristão, não é fácil, gente. É duro. Como carpir uma roça é duro, mas no final vem alimento que te sustenta. Mas aquele trabalho duro te dá saúde. O próprio trabalho traz saúde para você. Aquela pena te dá mais vida. Interessante, né? Te põe ativo, te põe alegre, te dá saúde, te dá força, te dá resistência, te dá alimento, te dá tantas coisas. Mas para ser cristão, a primeira coisa que você vai ter que fazer é renunciar a si mesmo. Por que a gente tem que renunciar a nós mesmos? Porque todos nós trazemos um louco dentro de nós. Renunciar ao louco que existe dentro de você. Renuncia ao demente que existe dentro de você, porque todos nós temos um dentro. Renuncia ao caduco que existe dentro de você. A palavra de Deus fala que a gente tem que abrir mão dessa vida caduca. Fala que cada um de nós traz um homem velho, uma mulher velha dentro de nós, uma velha criatura caduca. Você dá atenção ao que diz uma pessoa caduca? Atenção que eu digo no sentido de levar a sério e de confiar absolutamente no que diz uma pessoa caduca. Se a sua mãezinha, se seu paizinho está caduco e ele diz uma coisa, claro que você vai prestar atenção. Está falando que está doendo, está falando que está incômodo, você vai ter que descobrir. Mas se ele falar que entrou um ladrão dentro de casa, que bateu nele e levou uma coisa que você está vendo que está lá dentro de casa, o que você vai entender? Caduco. Diz que quando uma árvore fica velha, as suas raízes vêm todas para fora. Interessante, né? A árvore velha expõe as raízes. Quando uma pessoa fica velha, caduca, ela não tem trava na língua. Tudo que ela pensava, tudo que ela cultivou a vida inteira, vem para fora. Aquela vovó que rezou a vida inteira, o que ela faz quando ela fica caduca? Tercinho na mão, joelho dobrado, Nosso Senhor. Aí tem alguns desvarios, se apaixona, não é? Eu fiquei sabendo que tem uma senhora bem idosa, bem velhinha, que ela não tem mais juízo. E ela assiste Sorrindo para a Vida todo dia. E ela é cuidada pelas freiras. E a irmãzinha, a freira que cuida dela, diz que ela é apaixonada, ela quer casar comigo. Então, para ela comer, aí elas dizem, o Márcio Mendes vai estar vindo, se a senhora não tiver comido, como é que a senhora vai ter força para casar com ele? Então, está caduquinha, tadinha, né? Às vezes, quando a pessoa está caduca na sua velhice, as suas paixões vêm para fora. Mas até nisso é bonito. É uma paixão inocente, não é? Que coisa bonita. As raízes vêm para fora. Agora, aquele velho, sem vergonha, safado, a vida inteira, mulherengo, promíscuo, quando ele fica velho, o que vem para fora? Você não pode deixar um neto perto dele que ele está falando besteira, que ele está passando a mão em alguém. É horrível. É o louco dentro da gente, é o caduco dentro da gente. Me permita perguntar isso. Se a gente chegar à velhice, que tipo de velho que você vai ser? Que tipo de velha que você vai ser? Eu estava recém-casado, nós fomos em Lorena pegar um móvel que a gente tinha comprado para casa, nós fomos de ônibus, eu e a Rosemarie, de ônibus. Isso foi há 25 anos atrás. E quando nós estávamos voltando, gente, de Lorena para cá, nós passamos em frente a um baile da terceira idade e entrou duas senhoras. Que eu nunca tive tanta vergonha alheia na minha vida. Eu falei, Jesus, eu não sabia que certas palavras poderiam sair da boca de senhoras daquela idade. Elas atormentaram o motorista, elas atormentaram o cobrador, e elas eram tão agressivas que eu fiquei encolhido junto da minha mulher para ela me defender. Sabe quando você sente que você vai ser agredido, atacado, assediado? Eu falei, Jesus do céu, não deixa eu ser uma pessoa assim quando envelhecer, não. É muito vergonhoso. É o louco, né?
Aí você diz, olha o que a pessoa virou. Não, ela não virou. Olha o que ela soltou, que estava dentro dela a vida inteira. Quando a palavra de Deus nos diz para a gente renunciar a nós mesmos, gente, é esse louco desgraçado, é essa louca miserável, destemperado, que existe dentro de cada um de nós, que com a sua vontade própria vai arrastando a gente de abismo em abismo, de pecado em pecado, de inimizade em inimizade. Como é duro, depois de tantos anos de vida, você chegar ao fim e dizer, eu não tenho nenhum amigo. Por que você não tem nenhum amigo? Porque você foi pulando de inimizade em inimizade. Porque você foi destruindo as amizades que você tinha por causa de um egoísmo absurdo. Porque o louco dentro de nós acha que o mundo gira em torno da gente. Não gira, o mundo não gira em torno de mim, gente. O mundo não gira em torno de você. Nem em torno do sol. Ele gira em torno de Deus. E quando Deus é o centro da nossa vida, as coisas entram todas no lugar. Quando Deus está na margem da nossa vida, fica tudo desequilibrado. Renunciar a si mesmo é você abrir mão de uma certa vontade própria. Por isso que a gente que caminha com Jesus, a gente se cala diante de situações que outros não se calariam. A gente engole humilhação que outros não engoliriam. A gente guarda certos desejos e certas escolhas que outros não guardariam. Por quê? Porque a gente é covarde? Não, porque graças a Deus o Espírito Santo nos deu força para dominar essa criatura velha que existe dentro de nós em função de um bem maior. Então, seguir a Jesus é você renunciar ao que existe de monstruoso, de malignamente ingênuo dentro de você. Porque a gente tem uma ingenuidade má, uma ingenuidade para as coisas boas, sabe? Mas uma malícia para as coisas ruins, né? O cara é esperto para o mal, mas é tonto para fazer o bem. Não, a gente precisa renunciar a uma certa vontade própria. Renuncie a um certo amor de você mesmo. Sabe aquele amor que faz a gente pisar nos outros para a gente crescer? As pessoas não são degraus, gente. Você nunca vai construir nada sólido na sua vida e bom pisando nas pessoas. Você pode construir até sólido, mas não será bom. E essa conta chega no final. Então, a renúncia de si e o tomar a cruz estão ligados. Você nunca vai conseguir abraçar a vontade de Deus para a sua vida se você, numa certa medida, não abrir mão da sua vontade. Vou ficar sem vontade? Não, vai converter a sua vontade na vontade de Deus. Se você me pergunta hoje qual é a sua maior vontade, a minha maior vontade é eu me dominar, para que a vontade de Deus tenha precedência na minha vida. Porque eu entreguei a minha vontade para Ele, mas eu vivo tomando de volta. Senhor, a minha vontade é tua, mas quando eu vejo, eu já catei de volta já. E eu tenho liberdade, tanto que eu pego de volta. E qual é a sua escolha? Devolvê-la a nosso Senhor, porque eu sei que Ele fará um uso dela muito melhor do que eu faço. Então a renúncia de si significa também ter liberdade para tomar a cruz. Você nunca vai poder dizer sim para Deus de verdade se você não disser não a você mesmo. Quando eu entrei na Canção Nova, eu tive que dizer não para os projetos que eu tinha. E eu me lembro que quando eu tomei a decisão, eu saí de Queluz, fui para Resende pegar um ônibus que ia me levar para Barbacena, onde eu ia efetuar o meu desligamento da aeronáutica, carreira que eu sempre amei. Gente, foram 9 horas amargas. E Nosso Senhor deixou, não deu um melzinho da escolha, não. Não foi um melzinho. Todas as consequências daquela decisão foram passando pela minha cabeça. As reprovações que eu enfrentaria da parte de amigos e familiares. A cadeia que eu ia tomar quando eu chegasse lá. E tomei 6 dias de detenção.
Para ver se acordava. Tudo isso aconteceu, sabe? Naquele momento. Eu precisei dizer não a mim, para eu dizer sim a Nosso Senhor. E depois que eu entrei na Canção Nova, quantas vezes eu tive que dizer não a mim mesmo, para ajudar essa obra e aceitar o que esta obra pedia. Eu me lembro de uma época que tinha os remanejamentos, que era lido no microfone, as pessoas desabavam a chorar. Chegou a ser Ninguém ligava, né? era um momento de terror, não era? Nós vivemos isso dentro da comunidade. Ninguém fazia por maldade, mas a necessidade daquele membro num certo lugar o arrancava daqui. E se a pessoa tinha raízes, arranca uma planta para você ver, pedaço de raiz vai ficando, a planta sofre, a pessoa sofria, a gente sofre. Mas qual era a resposta? Eu digo sim, eu aceito. Quantas vezes eu vi os membros eleitos para o conselho, porque é uma cruz ser um membro do conselho da Canção Nova. A pessoa dizer sim entre lágrimas. Entre lágrimas, porque sabe que acompanha o sofrimento, o tempo, vai abrir mão do tempo para dar isso a Deus, à comunidade. Então, a renúncia de si e o tomar a cruz estão ligados, e disso depende a nossa fé. Não tem fé em Jesus quem não consegue dar esse passo, não confia o suficiente nele. Disso depende a nossa salvação. Márcio, do que depende a nossa salvação? Tomar a cruz a cada dia. Porque tomar a cruz a cada dia requer obediência, requer submissão, requer fazer o que Deus está nos inspirando, nos mandando. Às vezes nos manda através dos nossos superiores, através de um cônjuge que chega para você e diz: nós vamos ter que mudar daqui, nós vamos ter que internar nosso filho, nossa filha. E você sabe que a pessoa está certa, não é o que você quer, mas você vai ter que obedecer se você quiser ver a salvação entrar na sua casa. E olhem, não só a obediência, mansidão. Porque tem gente que obedece, mas você não pode depois tocar na pessoa que ela te morde. É obediência e mansidão. Obedecer a Deus em relação a nós nos libertarmos de nós mesmos, de nós nos libertarmos do nosso egoísmo. E isso vai nos tornando dóceis à condução do Espírito Santo na nossa vida. Para o Espírito Santo guiar você para aquilo que você está pedindo para Deus, você vai ter que ser pobre nesse sentido. Que sentido? Eu vou dizer não para mim mesmo se precisar. Eu vou renunciar a certas vontades, a certos gostos, a certos desejos, a certos projetos, a certos sonhos. Mas vai renunciar por quê? Para nada? Não, para obedecer a Deus. Porque o que Ele está me pedindo não é compatível com aquilo que eu planejei. Eu preciso escolher entre os meus planos e os planos de Deus. Não é uma renúncia estúpida, gente. Se os seus planos e os de Deus são coincidentes, você não vai precisar renunciar aos seus planos. Mantenha-os. Mas quando os seus planos puxam para um lado e os de Deus puxam para o outro, por amor a Deus, eu renuncio àquilo que eu queria, aquilo que eu tinha projetado. E isso vai me tornando dócil à condução de Deus. E Deus nos leva por caminhos, é como diz o Salmo, né? Por prados e campinas verdejantes. Ele me leva a descansar. Ele me faz chegar aos regatos, aos rios, a matar a minha sede. Olha, você nunca vai saciar a sua sede no pleno cumprimento da sua vontade egoísta. Nunca vai. Mas mesmo entre dores e entre lágrimas, ao fazer a vontade de Deus, o que te espera no final não é o choro, são os risos de alegria. O louvor a Deus por ter feito isso com você. E ali você vai encontrar o pasto verde, a campina na qual você descansa, e a água que mata a sua sede. E eu termino aqui dizendo para você, qual que é o segredo para isso? Gente, é por isso que a gente tem que aprofundar a nossa espiritualidade, a nossa fé. A gente aprende coisas que ajudam a gente. O segredo da cruz é você abraçá-la. Porque a cruz que você larga aqui, ela te encontra lá na frente.
A cruz que você abandona persegue você. E o peso da cruz é proporcional ao abandono que você faz dela. O segredo é você abraçar. Eu fui uma vez com os meus filhos num parque que só tinha montanha-russa. Nunca mais. Deus me perdoe. E aí eles querem que você participe e tudo mais. Eu falei, não posso vir num parque com eles e não. Vamos lá. Ai, pra quê? Olha, as 3 primeiras que eu fui, Tiago, foi horrível para mim. Eu me odiava enquanto eu estava lá. Aí quando subia, que ele embicava e eu não via o trilho. Eu falei, meu Deus, eu me odeio. Eu falei, como é que eu posso? Porque eu tentava vestir o carrinho, eu tentava puxar ele de volta para mim. Esquece. Nossa, é o pior erro. Sabe o que você tem que fazer? Se joga junto. É incrível o que acontece. Quando você se joga junto, parece até que o carrinho está andando devagar. Você quer até que ele vá mais rápido. Depois que eu peguei a manha, acabou o problema. Sabe qual é o segredo da cruz? Para de tentar frear na direção que ela está te levando. Vai com ela. Se abandona. Abraça a cruz. Diz a palavra de Deus que a cada dia basta o seu cuidado. Abraça o que você tem de desafio para hoje. E o dia de amanhã? O dia de amanhã é o dia de amanhã. Você não sabe se está vivo amanhã. Você não sabe se esse problema que para você hoje é grande, amanhã ele vai ser fácil. Você não sabe se esse problema vai se resolver sozinho. Quantas vezes eu e você, nós nos desgastamos com problemas que depois se resolveram sozinhos. E a energia que você gastou com isso, ninguém te devolveu. Então, qual é a sua cruz que você precisa abraçar? O dia de hoje. Se você olhar o que te vem aí pela frente, principalmente no que diz respeito a problema, você vai ser esmagado debaixo dessa cruz. Mas você só tem que olhar de hoje. O que é que eu posso fazer hoje, bem feito e para Deus? Porque quando se abraça a cruz, um milagre acontece. Quando você abraça a cruz, acontece um milagre. Quando você abraça esse matrimônio que você está tentando fugir dele, quando você abraça esse filho que você desgostou, quando você volta à amizade que você desprezou, que você sabe que é justo, é santo e merece reatar com a pessoa, quando você abraça a cruz, um milagre acontece. O que era pesado se torna leve, o cansaço se transforma em descanso. E ainda que nós gastemos a nossa vida fazendo a vontade de Deus, nós vamos recuperá-la. Tudo que você está gastando por Deus vai ser devolvido a você, e com juros e correção. Não foi o que Jesus falou na parábola do bom samaritano? Levou a pessoa doente lá na pousada, entregou, pagou as diárias e disse, se você gastar alguma coisa a mais com ele, na volta eu te pagarei. Tudo que você gastar com as pessoas por causa de Deus, a sua juventude, a sua paciência, a sua vida, os seus sonhos, o seu desejo de uma família feliz, o Senhor vai te pagar na volta, com juros e correção. Põe as mãos sobre o seu coração e pensa sobre o que você ouviu. De que adianta tantos cuidados, tantas preocupações? Do que adianta gastar o seu dinheiro naquilo que não alimenta a alma, não alimenta a vida? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se você vier a perder a sua vida? Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu os filhos, mas perdeu a esposa, mas perdeu o marido, mas perdeu os melhores amigos, perdeu a felicidade. Ganhou o dinheiro, mas perdeu a saúde. Que adianta ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua salvação? Mas quem perder o que for por causa de Jesus, vai ganhar. É perdendo o que é velho e caduco que a gente ganha o que é novo e bom. É perdendo essa vida velha que você ganha a vida nova. Ô, troca abençoada. Que Deus te permita fazer essa troca hoje.